O Twitter, eu diria hoje que 99% das participações são via Twitter. Eu não sei mais apresentar o programa via Twitter. Eu sou um dinossauro nesse mundo cibernético, mas me rendi ao poder do Twitter. Vocês estão ajudando demais a CBN Brasília a cobrir trânsito. Se nós dependermos das fontes oficiais, nós estamos literalmente perdidos. Nunca tem engarrafamento. Teve um acidente, a Polícia Militar e o Detran demoram horas para confirmar. Se não fossem vocês, e aí, né, muita gente diz, como vocês podem confiar no ouvinte? Eu acho que o Twitter hoje é uma ponte fundamental entre o público que recebe a notícia e ajuda a fazê-la e nós que noticiamos. Então, se não houver responsabilidades mútuas, essa relação vai se quebrar. Então, eu dou sim crédito a vocês, e vocês têm ajudado demais outros ouvintes, é uma corrente do bem. Né? A EPTG está engarrafada, a EPGU, não passa pelo balão do torto. É isso, a cidade pulsa. Vocês são os nossos olhos e ouvintes nas ruas. Eu acho que o Twitter representa muito bem essa relação. E apenas para justificar que, inevitavelmente, eu tenho que editar, na hora, no improviso, algumas participações. Porque uma coisa é você, ouvinte, dizer que o deputado fulano de tal é ladrão. Agora, você imagine eu lendo isso. O ouvinte João da Silva, por exemplo, diz aqui no Twitter que o deputado é ladrão. Quem não ouviu a primeira parte pode achar que eu, Estevão Damasio, estou afirmando que o cara é ladrão. Então, palavras de baixo calão, palavras que possam demandar interpretações errôneas, eu não vou registrar mesmo. E digo isso com a maior naturalidade, porque vocês percebem quando mandam e-mails, que alguns e-mails eu não leio na íntegra e dou uma editada legal sim, preservando o contexto, mas vou poupar os demais ouvintes e o próprio cara que está sendo atacado de palavras de baixo calão. Então, ladrão, FDP, vagabundo... Deixa eu pegar carona aqui, essa coisa, cada vez não tem volta, né, a interatividade. Eu separei inclusive alguns trechos para ler exatamente sobre, no manual do capítulo sobre a interatividade. E a participação no Twitter em situações de calamidade. O Rio de Janeiro, quando teve uma chuva absurda que fez com que a cidade ficasse paralisada, a CBN Rio saiu da rede durante 3 dias, quase 3 dias, ficou no local, única e exclusivamente. E, bom, no final dos 3 dias a equipe estava semi-morta, né? Estava exausta, porque ninguém ia para casa praticamente. Mas a importância da participação dos ouvintes internautas foi de uma magnitude ímpar, porque eles eram olhos e ouvidos avançados, como disse o Estevão, em lugares onde ninguém chegava. E também eles eram pedidos de socorro, olha, eu estou aqui, eu preciso que não tem luz, caiu a árvore, etc. Então dizer, agora já dá para passar. Quer dizer, é uma rede que se faz de jornalismo. Agora, essa interatividade não pode eximir o jornalista de cumprir, de fazer o seu papel, que é também o seguinte, como o Estevão disse, você não pode, porque as pessoas mandaram uma informação ou mandaram uma opinião, simplesmente colocar no ar, se são coisas que envolvem outras pessoas, que demandam apuração. O jornalismo não pode abrir mão do que é o seu papel, que é investigar, que é aprofundar. Então, não é simplesmente colocar, fulano disse isso, foi fulano que disse, não é. O papel do jornalismo, se envolve alguma denúncia, alguma coisa grave, ele tem que primeiro investigar antes de colocar aquilo no ar, né? Todos os comentários, os boletins e as reportagens, elas têm uma área ali para participação. Só não é um muralzão, como é o alto-falante, onde cada um dá o seu pitaco. Até porque a gente também sabe, e isso a gente o outro lado, né? O lado mais sombrio da internet, que também é um lugar onde há muito linchamento digital. Né? O próprio Butch, ele brinca, ele tem, não sei, uns 3 perfis falsos no Twitter, uns outros no Facebook, gente que se passa por outro, que escreve coisas sem a menor responsabilidade. Então, a gente, inclusive, quem tem um site, quem abre para participação, também tem que saber, eventualmente, em época de eleição, a equipe do site fica, às vezes, de faxina, limpando comentários que são absolutamente mal educados e não respeitam as regras básicas da civilidade. Então, isso também é um aprendizado para todos nós no admirável mundo novo da internet,
que também é um fórum onde tem que haver educação, é para o debate, é para a troca de ideias, mas não é para uma coisa irresponsável. É só esse caso agora do Orlando Silva, porque a imprensa tem sido muito questionada por que, teoricamente, denunciou o ministro sem as provas, né? Hoje, até no ar, eu fiz menção ao risco de uma glamorização também do delator que é corrupto, que é o caso do PM João Dias, né? Não tem herói, não tem santo nessa história. E muitas vezes a gente enfrenta esse dilema, principalmente nos plantões, quando as revistas vão trazer alguma denúncia. E a orientação é sempre dividir responsabilidades. E nesse caso, se estou na coordenação do plantão de fim de semana, eu recorro a Marisa. Dou uma bipada nela para dividir, porque às vezes você fica na dúvida, o jornalista é muito subjetivo. Mas na CBN nós temos os pautados pela responsabilidade, né? Teoricamente, quando a revista Veja, ou a revista Época, ou outra revista qualquer, vem com uma denúncia muito forte, a cautela é pressuposto básico. Mas a partir do momento em que os parlamentares começam a se pronunciar repercutindo a denúncia, não tem como você não entrar nessa história, não é? A história do Ministério do Esporte ela é muito complicada, porque na verdade ela acaba mostrando um modus operandi, né, que está há anos acontecendo. Então, eu acho que ainda teremos outras vítimas pela frente. Deixa eu só destacar aqui no capítulo Rádio ao Vivo, acho uma informação importante. Antes do Rádio ao Vivo, deixa eu ler o meu. Aproveitando que nós estamos falando de internet, o capítulo que trata de interatividade em mídias sociais, eu separei 2 trechos. A CBN há muito redefiniu seu escopo de atuação e passou a funcionar como uma plataforma multimídia, na qual o ouvinte internauta dispõe de diferentes frentes de interface com o veículo, no online e offline. A internet não representa um risco para a rádio, e sim uma oportunidade de se apresentar para outras audiências. Também há consenso no entendimento de que a expectativa do público não é de se relacionar com uma instituição, e sim com os profissionais que admira e que realmente fazem parte da sua vida, muitas vezes diariamente e por horas seguidas. A questão da plataforma multimídia, muitas vezes me perguntam se a internet vai atrapalhar o rádio. Eu acho que ela ajuda o rádio a viver uma espécie de uma primavera, né? Quando a televisão apareceu, o rádio ia acabar, andou na UTI bastante tempo, inclusive. Mas a internet ajuda o rádio, porque você tem um alcance que é muito diferente de você consumir aquele veículo apenas no dial, na frequência da cidade. Então a gente tem... pode passar para mim. Deixa eu só acabar aqui você tem, por exemplo, gente que nos ouve de outros países. A gente tem, por causa da tecnologia, a possibilidade de colocar os programas em podcast. Então você assina gratuitamente, pode ouvir a qualquer hora. Então a gente tem assim, um número absurdo que é de 100 mil downloads de podcast por dia. É uma outra audiência, uma outra rádio. Então você fica pensando, quem é que ouve a CBN? Ouve como? É uma grande plataforma para ser degustada. No offline, que pode ser no rádio do carro, em casa, no online, se for ouvir em tempo real no streaming, ou se for ouvir um comentário que está lá arquivado no site, ou se baixar o podcast. Então, realmente, a simplicidade do rádio acabou conspirando a favor dele nesses tempos modernos de internet, né? E a gente decidiu, quando a gente fala assim, porque o que acontece? Normalmente, os jornais, né, as pessoas mandam carta, hoje em dia mandam e-mail, mas no rádio a ligação é visceral, os ouvintes se sentem muito, muito próximos. Então, isso era uma discussão interna sobre o Twitter. A gente vai fazer o que com o Twitter? Vai colocar um Twitter institucional, mas aí quem escreve vai estar falando com quem? Quem é a CBN do outro lado? As pessoas querem falar com o Estevão, ou com o Milton Jung, ou com a Lúcia Hipólito, e vai por aí afora. Então nós decidimos que os twitters, todo mundo que tivesse Twitter, âncora, ou se fosse o Twitter do programa, quando está no ar, ou os próprios repórteres, todos teriam os seus twitters colocados no site, para inclusive legitimar aqueles que eram verdadeiros e não dar espaço para Twitter falso. É claro que isso traz um problema a mais, e quem se comportar mal no Twitter,
Mas esse é um aprendizado que é no dia a dia, né? Sobre as regras de civilidade que eu estava falando. Mais ou menos há um mês, eu fiz uma reunião em São Paulo. Eu trabalho principalmente entre Rio e São Paulo. Tem uma sala com uma mesa grande, a gente chama aquilo de reunião do mesão. Aí junto os repórteres todos sentam. E eu tinha mandado todo mundo, eu fiquei brincando dizendo que eu ia pegar e cobrar, dizer qual é o capítulo tal, qual é o parágrafo tal, para todo mundo ser obrigado a ler de verdade. Mas era uma discussão sobre o capítulo de ética, porque são várias situações que diariamente a gente tem que resolver. E numa delas era que é o que eu vou falar, que é como você se comporta na rede social. E uma das repórteres tinha tido o episódio da mão de obra escrava trabalhando para a Zara. E ela falou assim: pois é, Marisa, naquela hora eu tinha acabado de ler o capítulo, eu estava quase tweetando, não vamos comprar roupa da Zara. Mas quanto, entendeu? Aí quando você coloca isso, você deixa os jornalistas cada vez mais, não adianta achar que você tem uma vida pública e uma privada, que uma hora você está entrevistando alguém na rua, você vai para casa e pode escrever qualquer sandice, porque não tem jeito, cada vez mais nós somos personas que estamos transitando entre o público e o privado, né? Então, por isso, foi boa a discussão. Ela acabou trocou o Twitter dela, disse que todo mundo tinha que prestar atenção sobre se havia trabalho escravo envolvido nas grandes empresas. E eu vou ler mais um trechinho que fala exatamente disso. Boa parte do sucesso das redes sociais se deve a uma necessidade de exposição pessoal típica da sociedade moderna. Não é este o perfil da atuação dos profissionais da CBN. As ferramentas da interatividade existem para alimentar a via de mão dupla entre jornalistas e ouvintes internautas, mas sem perder de vista o objetivo dessa relação: estreitar os laços com o público e aumentar a audiência da plataforma multimídia da CBN. Este é um relacionamento profissional, com os valores praticados pela emissora. Para o público, as manifestações nas redes sociais não estão dissociadas do papel que os jornalistas exercem na emissora, o que aumenta a responsabilidade sobre tudo o que é dito, escrito e publicado. Eu acho que isso está cada vez mais claro para todo mundo que trabalha com comunicação. E todos aqui, quer dizer, conhecem casos, né, de pessoas que se deram muito mal por causa de uma frase infeliz no Twitter. Então, isso só ratifica essa nossa impressão.